Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tá começando mais uma edição, do Conta e Manda. E você que segue a gente aqui nas redes sociais, ative o sininho para receber as nossas notificações, curte, compartilha. A gente lá na rede vizinha, gente, quase já 15 milhões. E a convidada de hoje, vai jogar lá no alto. Vai ou não vai, Carlos Eduardo Éboli? Vai, o que não falta é medalha, né? Pra gente discutir, pra gente lembrar. Bicampeã olímpica, esse espaço sempre recebendo grandes personalidades do esporte e ela não é diferente. Com que prazer a gente recebe Fabi! Tudo bem, Fabi? Bom, gente, primeiro dizer que é um prazer estar aqui, mas já com a responsabilidade lá em Sim, cima, né? Lá no alto, lá no alto, lá no alto. Muito legal estar com vocês. Esse convite foi feito há bastante tempo pelo Éboli. A Elo também a gente se cruza lá no corredor, lá no Sport TV. O jogador cara é assim, né, cara? Não, mas a escala não permite. Vocês sabem. O que é bom, né, Fabi? Assim, a quantidade hoje de transmissão de vôlei, de campeonatos, é o lado positivo, né? E eu te confesso, Éboli, que eu achava que ao parar de jogar, eu ia ter, em tese, uma vida mais tranquila, né? Vou comentar jogos, que legal, é uma outra... É um outro envolvimento com o vôlei, que nada, cara. É quase que como... Sabe quem fala muito isso? O Paulo Nunes. Às vezes eu encontro com o Paulo Nunes, a gente Que esteve aqui, Paulo Nunes esteve aqui. A gente encontra com o Paulo Nunes, às vezes, assim, lá no camarim, na hora da maquiagem. A gente terminando redação e ele se preparando para fazer o seleção. E eu vi o Paulo Nunes começar. Enfim, peguei o início de carreira dele e tal. Ele pegou o início de carreira, olha. É verdade, né? De vários desses daí. E aí eu comento, que molezinho, Aelo. Molezinha naquela época, porque acabava no dia seguinte de jogo, não tinha que treinar, não tinha que fazer nada, era só o miguezinho. Hoje não, eu faço à noite, aí venho de manhã pra cá, ou seja, eu tô trabalhando muito mais, porque é diferente, né, Fabi? E assim, eu tô há 7 anos já, né, que eu parei de jogar já na TV. Você vai tentando encontrar o seu jeito, sua maneira de fazer, se aprofundar nas boas histórias. Então, assim, você tem que se preparar pro jogo. Estudar pro jogo, uma transmissão, né? Tem aquilo que acontece ali na hora, você vai comentar o que tá rolando, né? Que a televisão é audiovisual, você tem que comentar o que você tá vendo, mas muitas vezes o incrementar requer uma preparação, sabe? Incrementar com histórias que possam envolver as pessoas naquele, né? Eu imagino que uma transmissão não é só o jogo em si. Você tá sentado ali, você quer saber a história daquela menina, ou da família dela, como é que ela chegou ali. Sim. E assim, não é simples não, cara. É uma preparação e uma rotina intensas, assim, pra estar naquele dia a dia. E assim, sobre o que o Éboli falou, são muitos jogos. A gente aumentou demais o número de transmissões. Praticamente, cara, se você ligar no Sport TV 2, durante a fase classificatória, acho que a gente tem vôlei todos os dias. Verdade. Feminino, masculino, agora na reta final da Superliga B. E isso é legal demais pro esporte. O vôlei ocupou um espaço e hoje tem tido esse reconhecimento com o número de transmissões. A competição cresceu muito. Mérito da própria estrutura do vôlei, né? Que cresceu, né? Você consegue... Qual o crescimento que mais te chamou a atenção? Desde o teu início de carreira, conclusão de carreira e agora comentando os jogos de vôlei, a Superliga super desenvolvida, uma das principais ligas do mundo. Já viveu várias fases, né? Naquele início... Recrutou, repatriou vários jogadores, tirou jogadores, por exemplo, da Liga Italiana, né, que era um negócio dificílimo. A Liga Italiana chegou a ser uma das principais do mundo, e se fortaleceu muito ao longo dos anos. E hoje produz muitos jogadores, tem jogadores internacionais, equipes muito bem desenvolvidas, trabalho de base, mas qual o grande pulo que te chamou a atenção nessa evolução da Superliga? Eu acho que é a linearidade com que a gente tem subido a pódio há pelo menos 30 anos, né, cara? Eu acho que tem uma coisa... A gente ainda passa por problemas, eu acho. Quando você olha para um time da Superliga da Elite, por exemplo, dá um exemplo aqui, o time do Zé Roberto Guimarães, com dificuldade de patrocínio, né? Você imaginar que o treinador, o único tricampeão olímpico do Brasil, ainda tem dificuldade de ter um apoio grande. Então a gente tem problemas estruturais, mas a gente tem problemas estruturais, acho que como país, né? No sentido de que não é uma exclusividade do esporte ter dificuldades econômicas, né? Ainda que estamos falando de uma realidade de esporte diferente do futebol, né? Que a gente é sempre bom frisar. Mas o vôlei acho que conseguiu ao longo desses 30 anos subir a pódio desde 1992. A gente sobe a todos os pódios, seja feminino, masculino ou nos dois. Então isso nos dá, acho que nos deu, né, essa coisa de ser um esporte com uma cultura muito firme. Assim, a gente ocupou esse espaço como o segundo esporte no país. Ultrapassou ali o basquete, né, em algum momento, né? Eu acho que conseguiu ultrapassar o basquete, eu acho que por conta de 2 resultados. A gente já foi lá no passado, né, um país
onde o basquete era a segunda modalidade. Campeão do mundo, depois com o feminino, né? Medalhista olímpico e com o masculino também, com o feminino, depois título mundial no feminino. A virada vem nos anos 90 de uma forma efetiva, né? Eu acho que ela começa a desenvolver, ela começa a ser potencializada, né, no final dos anos 80, mas acho que a virada mesmo, ou seja, a força do vôlei, a visibilidade do vôlei, né, se sobrepondo ao basquete, acaba se tornando, né, definitiva a partir dos anos 90. Eu acho que depois, aquela medalha de 92 da seleção masculina, ela é muito forte. A 84 é a primeira, é o que abre os caminhos, é o que a gente sempre tem que reverenciar. Geração de prata. Geração de prata, talvez uma das únicas pratas das quais a gente se orgulhou, né? Lá no início. Depois a gente só quer saber de ouro, mas a gente sabe a importância dessa medalha de 84. Aí vem em 92 a medalha de ouro com os meninos, e a partir daí, essa cultura, né? Porque a consequência de uma medalha são as escolinhas lotadas, né? Você tem um ídolo, você quer fazer o que eles fizeram. Por exemplo, 92 foi o meu caso. Eu tenho lembrança do quanto aquela medalha me impactou para que eu escolhesse o vôlei como modalidade. Eu sou nascida e criada no subúrbio do Rio de Janeiro, em Irajá. A gente brincava de esporte na rua. Aquela medalha de 92, eu me lembro, estava à frente da televisão assistindo. Quando o Brasil ganhou, a primeira coisa que a gente fez foi pegar uma bola qualquer e querer imitar o que eles faziam. Então aquela medalha, eu acho que ela é capital. E depois, eu acho que aqueles garotos, meninos ali e meninas... Ali você tinha 12 anos. Tinha 12 anos. Meninos e meninas que eram muito grandes, que naturalmente iam pro basquete, querer ser o Oscar, começaram a querer ser o Marcelo Negrão, o Tandy, o Carlão. Então, eu acho que a gente conseguiu se infiltrar. Eu não acho que é uma competição entre modalidades. Eu acho que o vôlei conseguiu mesmo se estruturar, conseguiu... acho que quando a gente olha para a base, a gente foi um esporte que mais valorizou lá nos anos 90, tanto que os títulos de base começam a surgir aí, final dos anos 80, início dos anos 90, e a gente começa a criar essa cultura de formação e a gente começa a colher lá no adulto, assim. Então, cara, e o vôlei, o mais legal que mais me impacta... E um crescimento masculino e feminino quase que, né? Quase que juntos, né? A primeira medalha do feminino é em 96. Né? O que mais me impacta no vôlei, assim, nesses anos todos, desde que eu comecei a acompanhar, é que o vôlei, ele fica pouco refém dos grandes talentos. Né? Eu acho que a gente conseguiu criar uma cultura de trabalho de base, que em algum momento, por conta de problemas econômicos que a gente teve, por exemplo, pandemia, dificultou bastante esse investimento na base. A gente pagou um preço, segue pagando um pouquinho em relação a essa diminuição de recurso, mas a gente tem que, né, entender a realidade do país. Mas o que mais me chama a atenção é que a gente conseguiu criar uma cultura de trabalho onde a gente fica pouco refém desses talentos acima da média, né? E aí eu estou me referindo a um Giba, a uma Gabi. E quando há esse encontro dessa cultura com esses talentos, aí acontece o que a gente viu, por exemplo, no masculino, né? Acontece a dinastia, a famosa dinastia, aí quase 10 anos que aquela seleção praticamente não perdeu. Então, você olha para o pódio e você fala assim, cara, de 92 para cá, todos os pódios a gente estava. E isso é muito legal. E eu acho que a gente consegue manter também essa chama acesa de... É quase como uma retroalimentação, sabe? Sim. Você tá sempre em evidência porque você está subindo a pódios, então o patrocinador já sabe, poxa, eu quero apostar aqui. Por mais que você tenha uma crise aqui ou acolá, você segue tendo ídolos que inspirem outros atletas, e aí essa roda meio que gira, acho que de forma mais natural. A dificuldade talvez seja o início disso, né? Porque tem aquela coisa assim, aquele biscoito famoso, né? A gente pode dizer aqui, né? Se quiser patrocinar, pode patrocinar. Tostines vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais? É a mesma coisa assim. Você vai começar, então você vai ter investimento, você vai ter um olhar diferente por parte do público, dos anunciantes, na hora que você consegue atingir metas. Mas para atingir metas, você precisa ter um mínimo de estrutura. Eu acho que a grande sacada do vôlei foi justamente isso, né? Sacada, vôlei, né? Então acho que essa foi a grande sacada, porque na medida que começa a subir em pódio, começa justamente a acontecer essa retroalimentação que você disse. O investimento aparece, o investimento continua e você vai formando cada vez mais melhores times, melhores seleções. E a gente foi um dos primeiros, acho que conseguir montar sem treinamento, que era uma coisa sempre muito difícil, né? Já, se eu não me engano, 2003 foi eu participei da inauguração lá em Saquarema. Eu também estava nessa inauguração. Eu sabia. Então, assim, isso é um fato interessante, porque tem muito... Virou uma referência. Tem muito clube grande,
Tem muito clube grande do futebol brasileiro, de futebol, que não tinha um centro de treinamento, que demorou a ter um centro de treinamento, e o vôlei teve primeiro o centro de treinamento. Isso é investimento. Sem dúvida. E aí todo mundo meio que treina ali, sabe? Todas as categorias de base. Isso é fundamental para que você consiga fazer essa integração de quem tá chegando. E é literalmente na quadra ao lado, treina o adulto. Então você fica pensando, conexão, né? Eu quero quando é que eu vou pra lá, né? Quando é que eu vou pra ali, né? E participa daquele ciclo virtuoso mesmo que a gente tem nas seleções de base. E eu acho que a gente conseguiu encontrar um bom caminho onde essa roda gira de forma bem consistente. Agora a gente criou também as próprias dificuldades, né? Porque passou a ser uma referência. Quantas e quantas vezes o Centro de Treinamento recebeu delegações internacionais porque queriam aprender com a gente, né? Que fórmula é essa, né? Que fez o vôlei brasileiro se sustentar no topo por tanto tempo. E aí a gente puxou todo mundo pro alto, né? Hoje o bicho tá pegando e aí a gente vive também aquele momento de que não é tão simples assim pro vôlei brasileiro conquistar as vitórias, né? A gente tem... bom, se a gente for falar de metodologia de trabalho, né? A gente tem Bebeto de Freitas e Jorge Barros, dois que já nos deixaram, que foram os grandes pioneiros, digamos assim, em metodologia de trabalho e que inspiraram hoje os dois maiores da história, Bernardinho e Zé Roberto. Então acho que a gente também tem treinadores, e é com muita dor no coração que eu falo só no masculino, né? A gente não tem treinadoras mulheres no vôlei de quadra, isso é uma das minhas... Por quê? Por quê? Olha, eu acho que a gente vai precisar de um podcast dedicado a isso. Porque, assim, cara, eu não consigo te dar uma resposta convincente. Porque eu também me questiono por que a gente tem poucas mulheres. Eu acho que a gente teria que fazer alguns recortes. Você jogou com mulheres que você olhava assim, pô, isso aí, essa daí vai, ou podia dar técnica? Podia dar treinadora? Eu joguei sob o comando da única mulher que chegou a uma final de Superliga na história, que também já não deixou, foi Isabel Salgado. A Isabel. Na final Flamengo e Vasco em 2001. Você com a camisa do Vasco. Então, com a Isabel. Joguei no Vasco. Joguei um ano no Vasco, é verdade. Eu só não vou dizer aqui que antes de gravar, né, a gente começar a gravação, todo mundo testa o microfone. E a gente costuma fazer teste de microfone, né? 1, 2, olha o último 3, tá chegando bem. Eu sou o Aiello, ele aqui é o Éboli. A gente tá falando aqui, testa aí. O Éboli testou também. Aí, Fabi, testa aí, Fabi. Vai, testa. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata. De emoção do coração, consagrado. Assim também no Sport TV que você testa? É assim que eu testo meus microfones. Mas olha, sabe o que é o legal? Assim, essa coisa de ter jogado no Vasco, eu tenho orgulho mesmo, assim, eu acho que diz muito sobre mim mesmo, de como eu me entrego às equipes que eu sou flamenguista e nunca escondi isso de ninguém, eu sou rubro-negro, nasci numa família de rubro-negros. E quando eu joguei no Vasco, foi um ano que eu acho que catapultou mesmo, foi um marco na minha trajetória. Primeiro foi a primeira vez que eu joguei com o Márcia Fu. Eu tinha jogado no Flamengo um ano antes, eu passei as categorias de base pelo Flamengo, saí para jogar em Macaé e voltei pro Flamengo, porque a Isabel me trouxe pro Flamengo, depois a Isabel me levou pro Vasco. Então, porque o Flamengo não me quis, né? Isso é bem importante frisar. O Flamengo, eu era muito jovem também, então o Flamengo estava montando um time e aí optou por jogadoras mais experientes. E aí eu fui pro Vasco com a Isabel. Então eu passei as categorias de base no Flamengo, saio um ano, volto para jogar com Virna e Leila, duas grandes inspirações. Foi um timaço do Vasco. E aquele time foi campeão no ano seguinte, né? Que eu saí pro Vasco. E depois no Vasco eu jogo com Fernanda Venturini, Márcia Fu, Ida, sob o comando da Isabel, assim. E eu era líbero reserva. Sandra era líbero titular, também uma jogadora de seleção brasileira. Foi a primeira líbero do Brasil, né? E eu aprendi muito. E na reta final, o Vasco sofreu, assim como o Flamengo, com alguns problemas financeiros, tinha muita dependência do futebol. E eu acabei jogando. E aí, cara, foi o maior teste da minha vida. A partir dali, as coisas caminharam. Eu saí do Vasco, o time do Vasco acabou, eu acabei indo para Campos, no interior do Rio. Fiquei lá por 4 temporadas. Aí depois voltei para jogar em definitivo aqui no time do Rio de Janeiro, tiveram vários patrocinadores, mas era um time... Empilhou títulos, né? Com o Bernardinho, inclusive. Empilhou então, títulos. assim, essa passagem pelo Vasco, apesar das brincadeiras, eu sempre carrego com muito carinho, respeito. E eu acho que mostra o profissionalismo também, né? Uma rubro-negra que jogou ali. Hoje ela veio disfarçada de Madureira. É verdade. Eu tenho orgulho. Eu adoro camisas de futebol. Retrô? Adoro. Maneira essa, especialmente as camisas
do subúrbio. Tem várias. Eu vim até com a do Madureira. Ontem eu tava com... Qual é que eu tava ontem? Que brincaram? Eu tenho uma de São Cristóvão, que o Garrincha jogou. Você tem do Grêmio Atlético Clube? Não. Eu tenho de São Cristóvão, tenho do Bangu. Bom Sucesso? Bom Sucesso, tenho do Bangu. Conta um pouquinho aí da tua relação com o Grêmio Atlético Clube. Cara, Grêmio Atlético Clube foi o clube que eu joguei quando eu tava começando. Sabe esse boom que a gente falou aqui de 92? Sim. Tinha um clube lá em Vista Alegre e... Cara, era uma coisa tão amadora, mas ao mesmo tempo tão gostosa. Tão bacana, cara. O Eduardo, que foi meu treinador, foi o primeiro técnico que eu tive. Era tudo meio que no improviso. Ele era professor de educação física e foi tudo meio que no improviso. Ele teve a sensibilidade, como tantos e tantos professores de educação física têm ao longo das trajetórias dos alunos, a gente pode dizer. O primeiro contato que eu tive mais direto com o esporte... Primeiro era aquele intuitivo, na rua, né? Brincando na rua de futebol, como qualquer criança do subúrbio. Infelizmente, cada vez está mais difícil, né? A gente já vive em condomínios fechados, mas na minha época eu morava num subúrbio onde eu jogava bola na rua. Mas o primeiro contato que eu tenho com o esporte são meus professores de educação física, né? Que tem essa sensibilidade de fazer a inserção numa educação física que não era muito obrigatória, que você fazia uma redação, não precisava fazer a aula. Uma categoria tão importante, tão maltratada, né? Eu sou fã dos professores de um modo geral e dos de educação física, que foram os que me estimularam, claro. Né? Tio Celso e tia Sônia. E assim, eu tenho essa recordação de como o Eduardo teve a sensibilidade de fazer lá no Grêmio Atlético uma turminha de vôlei, meio despretensiosa. Eu tinha 10, 11 anos. Eu já brincava lá no meio dos meninos. Sempre fui uma menina que curtia uma solidão, da menina não fazer esporte, né? A menina só pulava elástico, não tinha possibilidade de jogar a bola, de brincar. A bola não era um objeto oferecido às meninas. E eu era aquela destemida ali, eu ia mesmo. E aí montou-se esse time lá no Grêmio Vista Alegre. E, cara, eu nem sei, faz muito tempo que eu não apareço por lá. Eu vou a Irajá esporadicamente, com reunião de amigos, assim. E essa galera, assim, você tem contato com essa galera que começou... Só com o Eduardo. Com o Eduardo ainda? Sim. De vez em quando, alguém me manda uma mensagem pelo Instagram. Pô, eu tive lá, joguei com você lá no Grêmio Vista Alegre e tal. Mas é muito legal. Pô, assim. Eu imagino o Eduardo, assim, né, cara? Você, Eduardo, aí que tá acompanhando esse podcast, cara, o teu orgulho, né? O teu orgulho de ter iniciado no esporte, no vôlei, uma bicampeã olímpica, cara. A gente se troca ideia de vez em quando. Ele morou muito tempo nos Estados Unidos, ele tá de volta agora. E a gente não é aquele contato diário, mas esporadicamente a gente se fala. Ele fala muito com a minha mãe também. Minha mãe tem uma gratidão gigantesca, claro. Né? E é bom frisar, tá? Eu era atacante nessa época. Já com essa altura que eu tenho hoje, não tinha líbero. Você era grande na época, mas ficou ficando pra depois, né? A verdade é que eu acho que eu sempre fui pequena. A verdade é essa. Que ousadia do Eduardo. Na verdade, vamos falar a verdade. Eu sou absolutamente normal. As meninas é que são muito grandes. É verdade, é verdade. Estão enormes, meu Deus do céu. Eu tenho uma gigante em casa, meu Deus do céu, que está começando também no vôlei, no Flamengo. Temos que conversar muito sobre isso, hein? Vamos nessa. Né? Mas 14 anos e 1,80 m, Carolzinha. Eita, meu Carol Deus já é nome céu. de craque, hein? É verdade, verdade. Mas, eu fiquei curioso, voltando à questão das treinadoras. Você nunca passou pela tua cabeça? Sim, já passou. E por que passou e foi embora? É porque, assim, o que acontece é que eu sempre escutei... Poxa, não tem treinadoras mulheres, né? Se eu não me engano, a Sandra foi a última treinadora mulher que a gente teve na Superliga. Ela dirigiu o time de Araraquara, 2015, eu acho, se eu não me engano, me falha a memória. 10 anos que a gente não tem ninguém. Então, eu pensava, eu sempre gostei desse lado técnico do jogo, era uma coisa que me interessava. Então, assim, nos estudos pré-jogo, eu sempre estava infiltrada ali, escutando na comissão técnica. Eu acho que o fato, né, a minha posição estimulava muito isso. A posição de líbero estimula muito isso. Você acaba sendo uma liderança técnica. Não, né? a atenção, né? A escuta dentro do jogo, aí você sai para a central entrar, a comissão técnica também está ali trocando informação. Então, eu sempre tive essa coisa de ser atenta e tentar ajudar também, porque eu fiz um esporte que vive de pontos e eu nunca fiz um ponto na vida. Então, o que eu tinha que tentar buscar? Uma maneira de me fazer útil ali dentro do time. Então, eu saía, ficava pegando a informação para levar para as meninas na quadra. E eu gostava.
né, de tomar decisão. A gente, na hora do barulho no jogo, às vezes você não escuta a informação de um técnico, segundos que você precisa achar uma solução. E eu adorava comandar um pouco isso. Eu tinha esse perfil de interesse pela parte técnica. Mas a gente sempre foi desestimulada, né, assim, de um modo geral. E eu acho que desestimulada como um todo. Não só a gente não se via, a gente precisa se ver para querer ser. Né? A gente precisa enxergar alguém que as referências nos inspire. Isso é fundamental. Sem dúvida. E a segunda é que eu acho que, de um modo geral, a gente sempre foi desestimulado para se interessar por qualquer coisa que envolvesse não treinar. Atleta foi feito para treinar e os dirigentes e treinadores feitos para comandar. Nunca teve esse estímulo dessas trocas de opinar. Mas principalmente no feminino, né? E aí entre as mulheres. Eu ia fazer esse recorte, especialmente no feminino. O que a gente tem mudado um pouco essa cultura, né? A questão... a mulher ela parava... Como ela não tinha em ordem natural, ela não podia, por exemplo, ser mãe durante uma trajetória esportiva. Isso tem caminhado, isso tem evoluído. Então, o que acontecia? Você encerrava a carreira, você queria realizar outros sonhos. Sim. Aliás, a Isabel quebrou muito, né? Muito? Quando jogou grávida, né? Cara, a Isabel... Maravilhosa imagem. São tantas camadas. Éboli, eu acho que foi também um privilégio ter podido conviver com a Isabel. Eu tive algumas sortes ao longo da minha vida. Eu acho que essa talvez tenha sido uma das mais especiais. Especialmente porque não estou falando de técnica, de tática. Eu estou falando do lado humano. A Isabel me influenciou de forma muito imperceptível a olho nu. Quem tivesse ali não ia ter essa análise tão profunda. E quando eu percebi, assim, muito mais velha, já com uma carreira mais solidificada, eu olhava para trás e falei, cara, como foi importante ter tido a Isabel ali nesse dia a dia. Sobre todos os aspectos. Desde esse pioneirismo de ser sempre essa mulher que falava, isso era legal, nunca se omitiu de opinar. Uma pessoa que pensava para além do esporte, sabe? Gostava de outras coisas, tinha uma vida também... Culta pra caramba, uma cultura absurda, né? Do ponto de vista mais... sobre cidadania mesmo, o que é ser cidadão. A gente vive muito à margem, né? Naquela bolha do esporte, a gente não pensa para além dela. E fora essas situações todas, a Isabel teve 4 filhos. Todo mundo viu a Isabel grávida, todo mundo viu... São esses movimentos importantes, né, Fabi, para quebrar uma cultura machista. Sem dúvida. Né? Que mesmo a gente hoje vivendo uma época diferente, né, em que, por exemplo, uma delegação olímpica tem mais mulheres que homens, né? A delegação brasileira, por exemplo. Mas, faço um recorte aqui. A gente teve mais mulheres que homens. Mas se a gente olhar para cargos de liderança, de comando, sim. A gente tem mais atletas mulheres ali. É aí que eu queria chegar. A gente não tem. No comando não tem. No comando não tem. Nas presidências, nas federações, confederações, nos clubes, na parte técnica. Não tem essa abertura. Há um desestímulo mesmo. E a gente tem é quase que uma relação de convencimento o tempo inteiro que a gente é capaz. Então, assim, eu pensei lá atrás, eu já tinha experimentado comentar como convidada na TV Globo, né? Eu já tinha saído da seleção, então eu comentava alguns jogos na intertemporada de clubes, né? Quando tá tendo a temporada de seleção, o clube, em tese, não tem um compromisso com jogos, só treino. Eu tinha gostado, que era uma outra... Viver o vôlei atrás das câmeras é completamente diferente do que jogar vôlei. Buscar uma maneira de fazer as pessoas entenderem, um esporte que é muito difícil de compreensão. Eu me fascinei por aquilo, mas ainda carregava esse incômodo de... Não, de repente, eu acho que eu vou para a parte técnica. Eu cheguei a fazer o curso de nível 1. Mas aí, assim, eu fui atropelada. O que aconteceu? Nos últimos 3 anos, antes de eu parar de jogar, eu meio que abri um leque de opções para imaginar o que seria a minha vida pós-esporte. Eu já tinha feito esse balanço muito antes de tomar a decisão de parar de jogar. Porque o esporte, infelizmente, a realidade no Brasil... Claro que eu estou fazendo um recorte do vôlei, outras modalidades podem ter outras experiências, mas no vôlei, assim, a gente... Acho que assim como no futebol, o esporte anda distante da educação. Então a gente não se capacita em paralelo a uma atividade profissional esportiva. Então você termina a sua carreira, muitas vezes, jovem para a vida, sem nenhuma outra profissão a exercer, fica batendo cabeça para se encaixar no mercado de trabalho, a única coisa que você tem é a sua vivência esportiva,
que muitas vezes ela não associada e somada ao conhecimento, ela não tem validade. Ela praticamente não te ajuda em nada. Então, assim, eu fui atrás de me capacitar, fiz alguns cursos, fiquei naquele, o que eu vou fazer e tal. Mas, assim, foi muito rápida a decisão de ir para acertar um contrato com a televisão. Então, eu acabei indo por esse caminho. Mas eu sigo sendo uma voz que tenta estimular as meninas e mulheres a quebrarem essa barreira que não é simples. Mas fico tentando, né, reforçar essa Vamos fazer essa um exercício tese. aqui de imaginação. Fabi Técnica. É Bernardinho ou Zé Roberto? É isso. É estilo Bernardinho ou é estilo Zé Roberto? Bernardinho da época dela. Eu quero ver. O Bernardinho tá... Cara, olha, eu vou te falar. Dá pra contar na mão aí quantas pessoas tiveram a chance de trabalhar com os dois, né? Sim. Os dois, tudo com os dois. Os dois dos melhores. Você ganhou com os dois. Dos melhores do esporte brasileiro, sem nenhuma dúvida. Sim. E acho que dá pra colocar em nível mundial também, pelas conquistas. Sem dúvida. Eu acho que eu tentaria ser um pouquinho dos dois. Eu tendo a ser um pouco mais ansiosa, né? Dá pra perceber. Bernardinho. Mas o Zé, cara, o Zé também ele não é aquela calmaria que vocês imaginam, não. Cara, eu olho pro Zé Roberto. O Zé fez 70 anos durante os Jogos Olímpicos. Né? O cara tá aí ainda com disposição de um garoto. Vitalidade absurda, né? Vontade. E o ritmo não é fácil, viagem de um lado pro outro. E ambos se encaixando. Cara, isso é muito louco. Ambos se encaixando um pouco nessa mudança geracional, né? Pegaram tantas e tantas gerações. Dando F5 o tempo todo na carreira, né, cara? Se reinventando e buscando... Eu acho ruim, inclusive, Fabi, quando cria-se um ambiente de rivalidade entre os dois, né? São personalidades completamente diferentes. Socialmente, eles não se cruzam, né? Mas se respeitam, né? Eu acho ruim para o esporte brasileiro criar essa rivalidade. Você já percebia essa rivalidade, trabalhando com um e com o outro? Eu acho que, de um modo geral, as pessoas gostam um pouco desse. A gente nunca Mas pode ter entre dois eles você bons. percebia essa rivalidade? Cara, olha, Éboli, eu acho que eles em algum momento já foram mais próximos. Sim. Depois se afastaram. E hoje eu acho que... Eu imagino, faz muito tempo que eu não converso sobre isso com eles, mas eu imagino que eles, de fato, não tenham uma amizade. Mas que eles se respeitam, eu não tenho nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Ambos. Respeitam o trabalho um do outro em igualdade. Se admiram. Com certeza. Eu acho que sim. E a gente está ficando mais experiente, né? Eu acho que em algum momento a gente pode, de repente, acompanhar Gostei do experiente, para não usar mais velho. Acompanhar um desfecho, assim. Sim. Cara, e de um modo geral, a gente nunca precisou ser melhor amigo de ninguém para ganhar. Nem nas seleções que mais tiveram resultado na história, ninguém é melhor amigo. O que você precisa é querer a mesma coisa, o que você precisa é ter o mesmo objetivo e respeito. E eu acho que eles se respeitam. E a gente tem também uma cultura que alimenta um pouco essa coisa da rivalidade. Eu acho que a gente, de alguma forma, a gente também estimulava isso. Mas a gente tá ficando mais velho, né? A gente precisa saber quem é o melhor, que os dois são maravilhosos, os dois são ótimos. O que você pegaria? Então vamos lá, o que você pegaria de um, o que você pegaria do outro? Caramba, vamos lá. Eu queria ter a sabedoria do Zé para lidar com estrelas do vôlei brasileiro e mundial. É um cara que domina muito bem isso. A intensidade do Bernardinho, eu acho que é meio que natural. Eu trabalhei 13 anos com os dois. 6 meses com cada um, cara. Eu acho que um pouco disso aí... Ia tentar me encontrar também, é importante me encontrar nisso. Eu acho que tem uma pitada de Isabel também nisso aí. Apesar de eu ter sido comandada pela Isabel 2 anos apenas, foram muito marcantes para mim, assim, foram muito... Eu sempre cito a Isabel, depois que ela se foi, assim, eu tive a sensação de que eu falei pouco para ela, o quanto eu admirava, sabe? O quanto ela tinha sido alguém que me foi farol, assim, me foi norte. E hoje eu acho que qualquer homenagem, qualquer coisa que eu traga sobre ela, ainda assim é pouco. Mas a Isabel teve também... Eu acho que esse trio aí tá bem servido, seria bem Você falou 6 meses. Não, porque isso é curioso. Ela no clube trabalhava com o Bernardinho e na seleção com o Zé Roberto. Então saía de um temperamento e ia para outro. Aí assim, você virava essa chave? Sim. Tipo assim, bom, tô aqui agora, a partir da semana que vem, Bernardinho. Aí você... Não tem negócio de celular com 2 chips? Sim, é isso aí. Tu tinha 2 chips. E, cara, é engraçado isso. Eles têm metodologias diferentes. Isso também é importante. Cada treinador pensa o jogo de uma forma. Sim. Então tinha, sim. Aí, de vez em quando, peraí, aqui, isso aqui é mais aqui. Aí eu me adaptava. Mas ao longo dos anos, você
Foram 13 no total. E vencia com os dois. Você vê como metodologias diferentes alcançam o mesmo resultado. Sim, sim. Pô, com certeza. E eu me considero uma pessoa extremamente privilegiada por ter tido a chance de trabalhar durante tanto tempo com os 2 melhores treinadores de todos os tempos. Muitas manias, muitas superstições, Briga. muitas... Brigava mais com quem? Superstição? Nossa, os dois são... Tá vendo? Mesmo, é? O pessoal fala assim, mas... Eu falo, gente, eles se encontram numa vibração aqui diferente. Sim. E nas superstições também, cara. Zé... Demais, né? Um dos maiores supersticiosos. E o Bernardo falava assim, eu não tenho superstição nenhuma. A história do Corcunda é verdade? Eu não passei pela primeira, tiveram 2. Eu passei pela segunda. Sim. É verdade. É verdade? É verdade. A história do 13... Conta a história do Corcunda aí. Que ele queria, porque queria tocar no Corcunda. Isso é uma tradição italiana, tá? Eu tô dizendo isso porque eu sou descendente de italiano. Sim. E a minha mãe, os meus tios e os primos deles, ou seja, os meus tios também, contavam isso. Minha mãe até hoje, né, em algum momento conta isso. Não a geração da minha mãe, mas mais pra cima. De que aí é na virada do ano, tá? No ano novo. Se você encontrasse um Corcunda, tinha que passar a mão. Pra dar sorte. Porque pra dar sorte que você teria um ano bom. Então você imagina o que era. Procurando o Corcunda, que é a figura fácil. Não, e detalhe. Não, assim, detalhe. Você não é fácil. Muito bem. Encontrei. Eu sei que naquela vila, ou então naquela rua, tem um. Tinha uma verdadeira romaria na virada do ano. E quando a pessoa... O Corcunda ganhava uma grana, lógico. Não, assim, e o Corcunda, quando morria... Cara, pra encontrar outro, era sabe aquela... Não tinha WhatsApp, não tinha na época o grupo do WhatsApp. Aí fazia fila no caixão. Todo mundo, vamos procurar outro. Mas o Zé tinha isso, né? Sim. E deu certo. O Zé jogou muito tempo na Itália. Jogou pra caramba. Foi treinador eu acho que não foi o Corcunda, não. Mas a superstição, né? Sim. E depois teve, se não me engano, foi 2008 que ele encontrou também. E aí eu falei... Só que ele não falava isso pra gente, né? Essa história veio depois. E aí eu ficava, meu Deus, vamos ter que achar algum Corcunda pro Zé. Mas alguma situação engraçada, assim, cara, Zé travou o treino porque ele precisa fazer alguma coisa. Cara, uma vez a gente tava em algum, eu não me lembro agora, em alguma cidade da Ásia, certamente, algum país da Ásia, que a gente jogava muito lá antigamente, hoje em dia tá mais pulverizado, mas jogava muito lá, que o time tava hospedado, sei lá, uma coisa assim, 13º andar. E o Zé arrumou uma confusão de que ninguém ia ficar hospedado no 13º andar. Porque o 13 dava azar pra ele. Só que lá ele descobriu que o 8 também, o chinês, acho que foi na China, tem alguma coisa com o número 8. Isso. E aí, eu falava assim, Zé, se a gente começar nessas restrições, o 13º nem o 8º a gente pode ficar. Pode dormir na portaria. Só que... Mas pro chinês o 8 é o contrário. Eu acho que o 8 porque teve a Olimpíada de 2008, inclusive. Isso, tem alguma coisa mística. A abertura foi 8 horas e 8 minutos. Tem alguma coisa aí de místico. Então o Zé se apegava... o credencial, né? O credencial dele é sempre na lateral. Vocês já perceberam que isso é né? Ele diz que tá evoluindo, sabe? Dessa coisa, desapegando. Mas você sabe que eu entendo um pouco essa coisa da superstição, porque assim, o atleta de um modo geral, ele tem rituais, que gosta de fazer sempre daquele jeito, entrar na quadra assim, aquecer assado, escutar tal música, e eu acho isso legal para você já ir se preparando. Agora, superstição, à medida que aquilo vai avançando, que aquilo passa a ser, se eu não tiver com aquele prendedor, a gente vai perder o jogo, meu Deus do céu. Eu tinha o meu ritual. Eu tinha sempre um ritual, assim. Em algum momento deixou de fazer alguma coisa e deu ruim no jogo? Não, mas já cheguei num jogo, por exemplo, eu tinha um prendedor da sorte. Olha as coisas assim, né? Meu Deus, prendedor da sorte. Aí o prendedor arrebentou. Você vai jogar de cabelo solto? Não vai, né? Aí eu botava outro prendedor. Eu ia sentindo no aquecimento. É um negócio muito... Totalmente psicológico, né? Psicológico demais. Aí você vai se desprendendo, assim. O Zé... O Bernardinho é o último a entrar na quadra, sempre o último a entrar, o primeiro... Tem umas coisas assim... tem uma coisa do Bernardinho que é fantástica. Se você reparar, durante o jogo, né? O aquecimento, ele entra por último, os times estão aquecendo, e ele tem que, na hora, começa ataque de rede, saque, os dois times estão sacando, ele sim tem que pegar a última bola ou uma bola e botar no carrinho. Eu fui perceber isso com o tempo. Então, na hora do saque, alguém tinha que ter uma bola ali para entregar pro Bernardinho para ele botar dentro do carrinho a última bola. Olha que loucura, cara. Mas é divertido, louco, assim. Né? Acaba sendo divertido. Mas é divertido, né? porque você olha isso... Escolha a bola.
Você vê esses caras. Com vontade de sacanear? O tamanho deles. Vamos lá pra muita sacanagem. Você, por exemplo, você tem toda a cara, Fabia. Eu tinha vontade. Quem era moleque? Quem era que de repente, ó, vamos sacanear, vamos esconder essa última bola aqui. Eu tinha vontade, mas também tinha medo, né? Tem juízo, né? Juízo. Mas assim, imagina, né? Imagina a situação. Aí quando eu joguei a última bola aqui, aí aparecia alguém lá no fundo da quadra com uma outra bola e ele fica desesperado. Nossa, ele ia ficar... Eu acho que nunca vivenciei essa situação, mas certamente posso imaginar Imagina esconder a credencial do Zé. Alguém pegar a credencial e esconder. Ele não usar a credencial atravessada. Nossa, a Sheila jogou com a 13 desde sempre. Se eu não me engano, no início, quando a Sheila chega na seleção, o Zé tenta demovê-la da ideia de usar 13. Caraca. Depois ele fala, tudo bem, vai, a Sheila. Tá... Mas ele tinha. Botando no chão. Eu acho que a Sheila foi responsável por uma das desmistificações desse... Aliás, por falar em desmistificação, eu não lembro de um desabafo igual como o desabafo após a conquista do ouro em 2008, né? Que foi a primeira conquista do vôlei feminino. E eu fiz toda a campanha naquela ocasião em Pequim. E existiam vários traumas a serem batidos, vencidos, o famoso 24-19, que foi devidamente sepultado, na minha opinião. Mas eu lembro que após aquela conquista foi uma campanha memorável. Foi um negócio assim, foi um atropelamento. Né? O que vocês fizeram em Pequim foi um atropelamento. Pronto, acabou. Ouro. E o Zé usou até esse termo, né? Uma vez me aproximando dele, ele falou: amarelo é só na medalha, porque vocês ganharam aquela carga de time amarelão, né? E aí veio a conquista de Pequim, o 8 deu sorte, muita sorte nessa ocasião. Cara, eu queria que você falasse um pouquinho sobre aquele momento. Foi o maior desabafo da tua carreira, foi aquilo ali, de fato? Sim, foi, Abulha, assim, porque a gente precisa voltar, né, no tempo. 4 anos antes, a seleção feminina tinha perdido em Atenas aquele jogo de semifinal para a Rússia, um jogo absolutamente na mão do Brasil. O Brasil precisava fazer 1 ponto e a Rússia precisava salvar 4 bolas. O improvável aconteceu. A Rússia virou não só aquele set, como virou também o tie-break. O Brasil também fez 13-11 no quinto set, a Rússia virou. E a gente ficou com aquela desconfiança das pessoas que, à medida que aquele quadriênio foi avançando, ela só aumentava. A gente teve outros encontros com a Rússia, especialmente no Campeonato Mundial, onde também estávamos ganhando e sofremos a virada. Eu acho que o que aconteceu naquele ciclo, a gente não conseguia entender mais profundamente para onde aquele debate caminhou. Porque a seleção masculina, a gente falou que já foi uma dinastia. Aquela geração, ela entrava para jogar para entender de quanto ela ia ganhar. Porque ganhar era um fato. Né? Aquela seleção ganhou aquela medalha de ouro em 2004 e seguiu ganhando praticamente tudo. Tricampeão mundial, ganhou absolutamente todos os títulos que disputou ou subiu no pódio. E a gente ficava sempre à sombra do masculino, como foi ao longo dos anos, né? Se a gente fizer um recorte esportivo feminino da nossa história, a gente lembra que a mulher já foi proibida de competir. Se a gente for olhar para frente, a primeira participação do vôlei é em 1980. A gente precisou de vários atos considerados rebeldes para poder ser escutada, né? Se a gente for lá para Jaqueline, o que ela fez para as mulheres terem salário. Então, assim, a gente só foi entender que aquilo ali era um debate de gênero muito à frente, chegando às vésperas de 2008. Não era uma conversa sobre performance em muitos momentos, como deveria ser. Né? Porque a gente perdia, e à medida que a gente perdia, a gente empilhava a desconfiança das pessoas, mas não havia um debate sobre por que nós perdíamos. Era apenas uma conversa de que perdíamos porque éramos mulheres. E isso era uma mentira. Não tem o menor sentido nessa discussão. Só que a gente também não tinha capacidade de entender que era sobre isso. E muitas vezes a gente também desconfiava da gente mesmo. Porque todo mundo falava sobre isso. Só que em um dado momento, assim, o grande desabafo se você falar assim, você faria aquilo ali de novo? Talvez não. Porque aquilo acabou sendo direcionado demais. Depois eu percebi que se eu trouxesse à tona para quem tinha sido direcionado aquilo, eu ia dar voz para uma pessoa que não precisava. Porque a gente teve alguns debates, eles eram importantes. Algumas conversas, algumas reflexões, algumas cobranças eram fundamentais. A gente está na seleção brasileira, disputando título. A gente tem que debater o que deu certo, o que deu errado. A gente tem que responder às pessoas, muitas vezes, por mais que a gente não tenha a fórmula
por que aquilo aconteceu. Mas a gente precisa debater e discutir, isso é fundamental. Mas, num dado momento, a gente viu que tinha muita perseguição. Perseguição mesmo. Então, e a gente foi avançando no ciclo, a gente perde em 2006 o Mundial para a Rússia e a gente tem a derrota em 2007 aqui no Pan-Americano para Cuba. Aquela derrota foi doída demais. Foi talvez uma das derrotas mais duras daquela geração. E eu acho que se você conversar com todo mundo que esteve lá em 2008, seremos unânimes em lembrar de como isso machucou a gente. Eu não gosto de aprender com derrota, mas acho que ali a gente vira uma chave. Pô, pede para as cubanas, aliás, foi o último... Foi a última vez que Cuba foi o último título cubano, atrapalhou a gente. Sim. Foi a última vez. Porque Cuba mexia muito com o nosso emocional. Sim. Na geração anterior à sua, Cuba levava o nosso time à loucura, a gente saía do jogo, né? Nas provocações, né? Mireia, Carbarral, Torres. O bicho pegava na rede ali e a gente saía do prumo mesmo. E assim, aí quando a gente perde o Pan-Americano, há uma mudança de postura do time. A gente, cara, só a gente pode mudar esse debate. Eu acho que ali a gente começa a entender que a gente não estava sendo questionada por que não rodou aquela bola, por que aquela escolha foi feita, por que aquele tempo foi pedido naquele... Que era um debate que deveria estar posto. A gente estava falando, na hora do vamos vê-las, amarelo. E, cara, é muito duro alguém falar pra você que você é amarelão. Te incomodava isso? Incomodava todos nós. A todas nós. Só que aí a gente muda a postura. Naquela época, final de 2007, ainda se jogava um pré-olímpico em outros moldes. Era um campeonato que chamava Copa do Mundo. A gente precisava ficar entre os 3 para garantir a vaga antecipada, para ter uma tranquilidade, para se preparar no ano seguinte. A gente se classifica, a gente ganha da seleção cubana. A gente se classificou entre os 3 ali. Garantimos a vaga. Só que a gente vai para os Jogos Olímpicos de 2008 com uma missão parecendo simples. Foi um atropelo, concordo com você. A gente perdeu 1 set naquela competição. Mas, cara, ser campeão olímpico é difícil pra caramba. A atmosfera olímpica é um negócio que eu não tenho como explicar pra vocês. Então a gente vai com a missão de simplesmente, pra tirar essa pecha, tem que ser campeão olímpico. E passando pela dona da casa... Não, que era atual campeã. E Estados Unidos, né? Não, sendo que nenhuma outra geração tinha conseguido chegar a uma final olímpica. Gerações fantásticas, gerações pioneiras. A geração de 96, cara, que é aquilo? A geração que se perdia por causa da questão emocional também. Mas era uma geração... Na irritação com Cuba. Era uma geração espetacular. Foi a primeira medalha nossa, 96, né? Foi. Bronze, e aí, cara, quando a gente joga aquela Olimpíada, a gente sabia a pressão que viria e a gente sabia, se a gente voltasse de lá com a medalha de prata, que ninguém tinha conquistado ainda no vôlei feminino, seria um resultado extraordinário. A gente estaria só corroborando com o sentimento das pessoas de que nós éramos amarelonas. Isso é muito duro, né? Então a gente, cara, quando a gente chegou naquela Olimpíada, foi um negócio, foi uma catarse, assim, um nível de concentração. Eu já vi a Paula falar sobre os nossos treinamentos. Muitas vezes nosso treinamento era de um nível técnico superior aos adversários que a gente ia enfrentar. Era uma seleção espetacular que chegou no seu auge. Eu me lembro, olha que legal, assim, eu me lembro que a gente jogou um Grand Prix. É a única competição que antecede os Jogos Olímpicos e agora é a Liga das Nações. No ano olímpico, você só joga essa competição como preparação. Olha que legal, essa história é ótima. A gente estava jogando a fase final do Grand Prix e a gente atropelou todo mundo nessa fase final. Era um top 6, se eu não me engano. A gente ganhou de todo mundo e foi campeão daquele Grand Prix. E Andrea Zorzi, um jogador italiano, campeão de tudo, menos olímpico, mas campeão de tudo. E ele era um repórter da Federação Internacional. Ele ficava ali circulando, entrevistava os treinadores, os atletas. E eu me lembro que ele fez uma entrevista com o Zé, logo depois do título. Eu estava lá celebrando com as meninas e o Zé estava respondendo a ele, uma entrevista em italiano. E o Zorzi perguntou para ele assim, que todo mundo ficou assombrado, né, como o Brasil jogou aquela fase final. E aí eu me lembro que ele perguntou pro Zé assim, Zé, você não acha que o time atingiu o ápice antes da hora? Aí o Zé tem uma coçadinha de cabeça assim que ele faz, né? E eu passei na hora. Ele coçou a cabeça e falou assim, espera daqui a 1 mês e meio que você vai ver o que é o ápice. Ele respondeu essa pergunta, terminou a entrevista e foi embora. Aí ele cruzou comigo, bateu no meu ombro e falou assim, trata de falar para as meninas que o ápice tá por vir. Eu acabei de falar e contou a história para mim, o que tinha falado pro Zorzi. Eu achei aquilo incrível, cara. É óbvio que ele, né, ele junto com o preparador físico, a comissão técnica, se prepara o time para chegar na melhor forma nos Jogos Olímpicos. Claro. Mas a gente já tinha percebido um aperitivo
ali no Grand Prix. Mas foi muito legal, assim, a confiança que o Zé tava, que nós dávamos a ele, de que a gente ia chegar para brigar por medalha, nenhuma dúvida. Assim, ó, arrumei um problema para vocês, tá? Mas foi muito legal, assim. Mas é legal porque nessa hora ele entra na cabeça de vocês também, né? Sim, ele tá apenas dividindo algo. Ele tá transferindo ali uma... que a gente também quer, cara. Claro. Teve algum fio condutor nisso, na questão psicológica, emocional? Alguém conduziu isso, alguém conduziu vocês para essa força mental? Teve isso? Cara, a gente se preparou muito. Eu acho que alguns reveses que aconteceu durante esse ciclo, ele foi um tijolinho que a gente botava nas nossas costas, mas ao mesmo tempo uma vivência que a gente não queria ter e que só a gente podia fazer diferente. Então a gente perdeu o Mundial, perdeu o Pan-Americano. Então a gente chegou emocionalmente muito preparada, com a certeza de que a gente tinha um time para brigar pela medalha de ouro, sim. A gente já tinha jogado contra todas as nossas adversárias. A gente tinha uma mescla de time jovem com 2 atletas que eu acho que acabaram sendo o nosso norte mesmo, que foram Valeuska e Fofão, saudosa Val. A Fofão estava no 5º ciclo olímpico da vida dela. Eu me lembro também de perguntar para Fofão, assim, às vésperas de estrear, eu perguntei, acho que foi contra a Argélia, não me lembro a estreia, eu perguntei, Fofa, você tá nervosa? Tava atrás dela. Ela pegou a mão dela, encostou na minha, a mão dela tava gelada. A minha tava mais gelada que a dela. Mas quando eu vi que a Fofão na 5ª Olimpíada tava nervosa, eu senti que tava tudo bem. Primeira pessoa que você abraça, quando acaba o jogo, né? Porque aquilo ali pra mim é meio utópico, né? Algo que eu jamais imaginaria viver na vida. Alguém que eu acompanhei pela televisão e um dia eu tô do lado delas, participou de praticamente todos os momentos de transição do vôlei, a Fofão esteve nele. Então, assim, foi uma pessoa muito importante e que eu me lembro da primeira vez que eu cumprimentei a Fofão na rede, em 98, jogando por Macaé, que eu fui pra casa querendo que ninguém encostasse naquela mão. Cara, imaginar que, sei lá, pouco tempo depois eu ia estar do lado dela celebrando a medalha olímpica, né? 10 anos depois, isso é praticamente uma loucura imaginar isso. E ela pegou uma concorrência braba, né? Início de carreira. Fernanda, sim. Mas depois se firmou. E aí você pega tudo isso que a gente passou. A Mari sofreu muito nessa derrota de 2004. Sim. A Mari era... as pessoas se referiam a Mari como uma mulher de gelo, como se a Mari fosse uma pessoa que não tivesse sentimento. E a Mari fez numa semifinal olímpica, se não me engano, 33 ou 34 pontos. Porque no 24/19 ela teve a bola do jogo. Ela teve algumas possibilidades para atacar e atacou para fora. Só que, cara, Ana Moça já dizia isso, ataca para fora quem recebe a última bola. Né? E o vôlei é um esporte de acerto e erro. Claro. Não tem como você... Né? E muitas vezes o atleta mais importante, o atleta mais celebrado e mais laureado, ele vai errar. Quantas vezes a Sheila hora do pênalti, né? Como é que fica nessas horas a líbero, né? Que não vai receber nunca a última bola. Mas como é que fica o sentimento? Você tem a análise que ela poderia ter feito diferente. Você falou no início, né? Com a leitura que o líbero e a líbero tem do jogo. Eu comparo muito com o goleiro, né? O goleiro às vezes se transforma num grande treinador porque ele vê o jogo num ângulo meio que assim, ele vê o tabuleiro mais... Né? O líbero também. O campo de visão dele, o campo de visão. Bate algum senso crítico nessas horas? Cara, eu tinha uma visão privilegiadíssima da partida, né? Eu passava, eu defendia, daqui a pouco aparecia Sheila, Valeuska, Fabi, Thaísa, Mari, Paula. Eu só precisava não atrapalhar. Então, assim, o líbero não faz ponto. Eu aprendi a me realizar em outras coisas. Né? O ponto em si, ele passou a ser desimportante para mim. Ao mesmo tempo que eu nunca me senti... Mas você sempre foi muito importante na realização do ponto. Eu nunca me senti diminuída por conta disso. Claro. Então, assim, a origem daquele contra-ataque era uma boa defesa. A Mari finalizava, eu considerava aquilo como se fosse o meu ponto. Mas... Iniciou ali o ponto, né? E eu, muitas vezes, tinha reconhecimento das próprias meninas. Sim. Ou alguma coisa que eu cantava antes. Eu, às vezes, falava, Jaque, vai pra dar uma pancada, mas não tem ninguém atrás do bloqueio, uma largadinha. A Jaque fazia a largadinha, olhava pra mim, tipo assim... Era como se eu tivesse feito alguma o ponto. Coisa. Então eu achei um mecanismo de me sentir útil e realizada dentro do jogo. Porque era isso. Então mas assim, pensa que o líbero não pode fazer ponto, mas ele pode tomar um ace, né? O jogo pode não terminar nele no ataque pra fora, mas pode terminar com erro de recepção. Era a única coisa que eu não queria que não acontecesse. Mas, cara, eu aprendi. Vou te fazer uma pergunta. A posição de líbero surgiu em 98, né? Isso. Salvou tua carreira? Salvou, lógico. Mas não tem dúvida. Se não tivesse a posição... E a gente não tem nome, tá?
A gente não sabe quem fez isso. Se é um homem, se é uma mulher, se ele é americano, se ele é brasileiro, se ele é japonês. Não sei. Porque eu queria agradecer. Em nome dos líberos. Obrigado. Em nome dos líberos, em nome de um esporte mais democrático, né? Porque o esporte de alto rendimento, ele automaticamente ele é exclusivo. Sim. Né? Não é todo mundo que pode Claro. chegar ali. E exclusivo não, excludente. Aliás, esse é um tema duro, né, do esporte de alto rendimento. Ele é excludente, ele Totalmente. é pouco convidativo para corpos, para tamanhos. Eu queria celebrar um pouco assim, pô, uma baixinha teve vez. E, cara, Éboli, foi tão no time certo que eu precisava fazer uma estátua mesmo para agradecer. Porque era o meu último ano de juvenil. Eu ia usar o esporte para estudar. E no último ano de juvenil aparece... E eu tive em vários momentos delírios da minha vida. Eu também quero agradecer esse sujeito. Não, é muito louco. Claro. Porque, pô, nos entregou a melhor líbero do mundo. Mas é Verdade. muito louco que em vários devaneios, delírios da minha parte, eu falei, cara, isso foi feito pra mim. Alguém olhou e falou, essa menina se esforçou tanto, vamos fazer. Eu ficava assim imaginando, Sim. mas, cara, é uma loucura, porque foi exatamente no meu último ano de juvenil. Como eu disse, eu ia acabar usando o esporte pra estudar, pra me capacitar, pensei estudar educação física aqui, ou ir pra fora do Brasil, que era algo absolutamente comum para as meninas que não se encaixavam nesse vôlei profissional. O Rio não tinha time profissional, então você tinha que ser assim, acima da média demais para ter a atenção de alguém. E outra, o líbero estava começando, então ninguém sabia o que se a posição ia se firmar. Como é que ia ser, Muitas né? atletas atacantes foram transformadas em líbero, porque não tinha ninguém. A gente chegou ali, só tinha mato. Então, eu precisava, assim, agradecer enormemente essa chance de viver do esporte que eu amava. Né, Fabi, a técnica da defesa num esporte que vai ganhando muita força física, né? Entre homens e mulheres. O vôlei feminino está muito forte também no aspecto de velocidade de jogo, impacto. Você tem umas atacantes aí com uma velocidade de bola, né? Com a bola pesada, né? Se você olhar, a gente, há pouco tempo atrás... A gente não tinha atletas de 1,90 m com tanta regularidade que a gente tem hoje. Né? Sim, a Thaísa sempre foi a mais alta, a Valeuska, a Fabiana, heróis centrais. Agora a gente está tendo ponteiras de 1,90 m, acima de 1,90 m. Então, assim, o vôlei cresceu na altura, cresceu nas questões físicas, a evolução física é notória. Feminino e masculino. O masculino tem hora que, cara, eu preciso do replay com bastante slow para poder ter certeza se a bola foi dentro ou fora, porque... É isso. Evoluímos também na questão física ao longo desses anos. Agora, depois do desabafo de 2008, veio a repetição, né? Em 2012, a dose dupla, o bicampeonato olímpico. E foi em 2012 que rolou o troco na Rússia, né? Cara, a gente deu um troco na Rússia, já tinha dado em 2008, mas foi na fase classificatória, a gente não lembra muito, mas eu acho que os juros... eles vieram com correção monetária naquelas quartas de final, que muita gente acha que aquele jogo foi a final. Pouca gente lembra, por exemplo, que a gente jogou uma semifinal olímpica no Japão. Aquele jogo, eu acho que eu tenho a recordação de, ao voltar ao Brasil, muita gente falar, assim, muita gente me parar na rua, falar desse jogo. Até hoje se fala, mas pela maneira que foi, né? Pelo jeito que foi. E assim, nunca é tranquilo, né? Tem um erro de arbitragem no tie-break que faz com que aquele set fique equilibrado. Porque, em teoria, se a gente pegar ali a reta final, a gente era para ter aberto uns 3, 4 pontos. Tem um erro que a bola não tinha desafio a essa época. A bola é, cara, sem brincadeira, ela é uns 2 palmos dentro. A arbitragem da bola fora. A Rússia faz um ponto, a gente se perde um pouco naquele erro de arbitragem. E o set que estava 13-11 pra gente vira 14-13 pra Rússia. E aquele... fantasma do será? Mas assim, eu imagino, cada uma deve ter pensado uma coisa, né? Mas eu imagino que deva ter tido esse lampejo de caramba, será que vamos? E ao mesmo tempo, não vamos, já passamos por isso. E a gente vai ter condição de reverter. E cara, eu acho que tá entre as partidas mais emocionantes que eu joguei na vida. E até hoje, quando eu revejo essa partida inteira, eu me belisco, assim, como é que eu tinha condições normais de temperatura e pressão para jogar aquele jogo. Aquele quinto set. Mas é a maturidade da equipe, né? Aquele quinto set, cara, tem ali volta aquele canto que acabou ecoando e sendo uma marca das torcidas, a coisa do campeão voltou, né? Eu fecho os olhos, eu lembro da torcida cantando o campeão voltou, o campeão voltou. Tinha muitos brasileiros, que é comum, né? Muitos brasileiros se preparam, por exemplo, para
assistir Copa do Mundo, Jogos Sim, Olímpicos. Então sim. tinha muito brasileiro lá. A torcida brasileira, ela convoca o torcedor do lado a torcer, mesmo que ele não seja uma pessoa que tá preferindo torcer pro Ele Brasil. contamina, ele né? convoca, vem torcer. Sim. E, cara, fora o enredo que tinha colocado ali, que era um Brasil e Rússia, que daquela geração, você usou o exemplo da geração do início dos anos 90, era Brasil e Cuba a maior rivalidade do vôlei mundial. Da nossa geração, a maior rivalidade, apesar de termos jogado 2 finais contra os estadunidenses, a maior rivalidade foi Brasil e Rússia. Era aquela rivalidade clássica de encontrar no hotel. Não tinha um desrespeito, nunca teve esse desrespeito, mas não tinha sentar e conversar. Era olhar, bom dia, boa tarde, boa noite. Muitas vezes o elevador tinha muito mais russa do que a gente esperava o elevador descer, e ao contrário também. É mesmo, né? Era rivalidade mesmo, com respeito, mas rivalidade. Sim. À medida que o tempo foi passando, a Rússia teve alguns problemas também, a geração seguinte ganhou menos, e aí essa rivalidade caiu um pouco por terra. E o Brasil, com essa geração, já um pouco de Brasil e Turquia, né, que a gente veio crescendo, mas eu acho que a Rússia ficou um pouquinho para trás nessa avanço de geração. Vocês curtiram mais o bicampeonato? Até a maneira como foi a conquista da primeira medalha, aquela coisa mais tensa, né? Você mesmo falou, na comemoração a gente teve um foco mais... Desabafo. Tem um pouco de irritação, mas um misto de alegria. Vocês conseguiram curtir mais? Você conseguiu curtir mais o bicampeonato? Foi muito tenso, né? Porque a primeira semana de Londres, ela é uma catástrofe quase. A gente sabia que, é bem verdade, em Pequim, a gente tinha ali 4 seleções que podiam... O pódio foi Brasil, Estados Unidos e China, em 2008. Eu acho que Cuba estaria nessa disputa também. Então não teve nenhuma grande surpresa nessa edição dos Jogos. Itália poderia também estar ali, que era uma geração que Agüero tinha se naturalizado italiano, era um timaço também. Já em 2012, a gente tinha mais equipes com condição. E 2012 é aquela mudança de 3-2 e 3-1, né? 3-2 você fazia 2 pontos, não era só a vitória propriamente dita. Então a gente se classifica aos trancos e barrancos no último jogo, na primeira fase, com uma certa dependência do resultado dos Estados Unidos contra a Turquia. A nossa briga direta era com a Turquia. Os Estados Unidos já era primeiro lugar. Aquele jogo, ganhando ou perdendo, elas seguiriam na primeira colocação. Então elas poderiam, por exemplo, ter escolhido eliminar o Brasil. Elas ganharam da Turquia por 3-1. E a gente entrou em quadra precisando ganhar da Sérvia, que era o time que estava em último, ou seja, não era um resultado tão difícil, mas para aquela primeira semana, todo jogo para nós acabou sendo vocês difícil. tiveram uma trajetória com mais percalços, né? Com mais acidentes. Foi. Mas eu digo assim, o pós-conquista, Sem dúvida. O pós-conquista. Até porque, é uma situação completamente diferente, né? 2008 nós éramos as debutantes em edição, muitas de nós em Jogos Olímpicos. E em 2012, acho que pela maneira como a gente saiu do buraco, como a gente se reinventou dentro de uma competição e como a gente acreditou que seria possível ainda chegar, mesmo diante daquele cenário que se apresentava, ver meninas jovens chegando e conquistando medalha também é muito emocionante. A seleção conseguiu fazer essa coisa de... As mais jovens também nos estimularam muito, sabe? A gente sempre tinha que ter as mais velhas ali... respostas, às vezes soluções, mas as mais jovens tinham aquela coisa do tem que treinar o dia seguinte, vamos treinar o dia seguinte, essa disposição e esse sonho, cara, de viver a Olimpíada. Então, era uma coisa que casava muito bem, até me arrepia lembrar, porque as mais jovens, as que estavam vivendo aquilo pela primeira vez, ajudaram muito nessa coisa do espírito. Sabe? Eu também quero a minha medalha, sabe? Depois que você ganha, é isso. A percepção muda, interna e externamente. Muda para quem ganhou e muda para quem vai jogar contra você. Porque, assim, é um outro tipo agora de perfil que você constrói quando você bate campeão, quando você conquista uma medalha olímpica, por exemplo. A Olimpíada seguinte
É aquela coisa assim, é a seleção a ser batida. Pô, mas isso deve ser legal pra caramba, né? Mas aí que tá... Dá um empoderamento, né? Claro que dá, mas olha só, ao mesmo tempo... aquela história, hein? Isso. Não dá pra brincar também. Você entra lá, botou a camisa do Brasil, claro todo mundo quer ganhar pra dizer que ganhou. Sem dúvida. Isso, pô, legal sem dúvida, por isso que eu falo, muda a percepção. O título e vou conquistar por isso que eu falo, muda a percepção pra quem é o campeão e pra quem vai jogar contra o campeão. Eu te perguntei isso porque eu percebi realmente um ambiente mais leve. Eu acompanhei as duas campanhas, talvez em Pequim o local não facilitou tanto, né? Você ter situações mais sociais, né? Não sei, era uma coisa mais fechada. Em Londres eu fui, inclusive, na festa de comemoração da medalha. E o ambiente era de muita leveza, era de muita, sabe? Eu fiquei com medo até de alguém, uma ou outra, perder a medalha pelo meio do caminho, porque quando acabou comum, a festa né? foi... É comum, né? Você fica com a medalha... Desde a conquista até acabar a Olimpíada. Sim. A Paula veio do avião, já tinha feito isso em Pequim, com a medalha. Chegou aqui a medalha toda variada, né? Batia, né? Mas aí a festa é boa. E assim, posso contar uma história bem legal que aconteceu, só para ilustrar essa rivalidade? Manda, vai. Essa história desse jogo de 2012, ele foi tão emblemático, porque o ginásio de Londres, ele foi um galpão, ele não era um ginásio, né? Ele era um galpão. E os vestiários, eles eram construídos. Era aquelas portas... Não era sanfonada, é aquelas portas... Enfim, não era parede de concreto, nem de drywall. Eu acho que era drywall, era uma coisa meio... E o nosso vestiário, ficava ao lado do vestiário... Nosso vestiário ao lado do vestiário da Rússia. Do lado mesmo, um do lado do outro. E, enfim, a gente ganhou, comemorando, celebrando. E... algumas meninas estavam vendo dentro do vestiário, outras fora, ligando para as famílias, que era super comum. As russas estavam no vestiário ao lado. E aí, cara, a gente falando com as mães e tal, quando abre a porta do vestiário, a gente meio que diminui o volume em respeito a elas. A vontade era de vibrar, gritar. Então, em respeito a elas, a gente diminui o volume, espera elas passarem, claro, todas muito emocionadas, chateadas, porque elas estavam se despedindo, elas tinham sido a melhor campanha do outro grupo, cruzaram com um quarto colocado que vinha claudicante. Então a gente tem uma atitude de respeito, espera elas passarem, muitas delas nos cumprimentam. Tipo, boa sorte, boa sorte, boa sorte. Uma delas jogou no Brasil, foi a Kosheleva. Ela falou, parabéns e boa sorte. Isso é legal, assim, né? Claro, dentro de um ambiente de rivalidade... Claro. Esse respeito. E ainda que aquilo tivesse a flor da pele, tinha acabado ainda, de acontecer, o calor das emoções. Então foi legal, assim, você vê que mesmo num ambiente competitivo, de muita rivalidade, existiu dos dois lados, assim, um reconhecimento. Sim. A gente diminuiu o volume nas nossas celebrações e elas também tiraram o pé na coisa do parabéns. Porque foi uma batalha, todo mundo ali tinha certeza de que tinha sido uma das batalhas mais incríveis da história olímpica, assim. Quando a gente coloca esporte coletivo, foi um jogo que parou todo mundo que estava assistindo, duvido que estava sentado, né? Então é só um bastidor que é legal. Vem cá, vamos falar um pouquinho do circo do tapete vermelho que é a Vila Olímpica. Ai, aquilo é bom demais. Como é que é isso, a saudade. Como é que é? Olha só o gostinho, né? Olha a saudadezinha. Cara, hoje em dia, você... Com as redes sociais, né? Antes de você responder, já que você deu aí a deixa, você tem saudade do quê e de quê? De tudo. De tudo? Tudo. Cara, a Vila Olímpica sempre foi um mistério para todo mundo. Você só sabia da Vila Olímpica quando alguém te contava alguma coisa, ou através de uma foto. Uhum. Hoje, com o avanço das redes sociais, primeiro que há um patrocinador que dá um telefone para os atletas credenciados, então assim, justamente para estimular todo mundo. Então hoje você tá dentro. Sim. A minha maior frustração cobrindo Olimpíadas é não poder entrar na Vila Olímpica. Ó, tá vendo? Aí, ó. Não tem nem aquele day use lá um dia? Não tem, mas é naquela área meio neutra ali. Entendi, né? entendi. Que não dá pra... Tá. Né? Cara, é muito... Onde tá a notícia a gente não vai. É muito legal, assim, tudo. É tudo feito para ser impactante para os atletas. E eu fui a 2 edições de jogos muito diferentes. Pequim foi uma coisa nababesca, sabe? Foi um negócio para apresentar, não, para certificar de que a China virava uma potência mundial e tal. Então, assim, a vila foi gigante. Tinha ônibus dentro da vila, que era gigante. 4 anos depois,
foi a jovem senhora, né? Londres, que já estava assim, ó, tudo bem, muito prazer, eu já sediei Jogos Olímpicos, uma coisa mais compacta, mas não menos impactante. Mais tradicional, mais conservadora. Exatamente, mas... Cara, então assim, foram 2 edições distintas, mas assim, tudo na Vila Olímpica é mágico, Como é que é encontrar, por exemplo, assim, um atleta de outro país, um recordista olímpico, um recordista mundial? Eu que sempre fui uma aficionada pelo universo olímpico, eu reconhecia todo mundo, né? Todas as modalidades. Eu era aquela que andava... Em 2008, a gente só tinha aquela Cybershot, na época. Se eu disser isso para essa geração, vai saber o que é, né? Aquela máquina que, na época, era a última geração. Uma Cybershotzinha que você registrava. Não tinha nem selfie, mas eu me lembro de ter tirado uma foto com o Nadal de selfie. O que acontece? Quando você chega na vila, normalmente você chega 2, 3 dias antes. Justamente para você se ambientalizar. Sim. Né? Então, o primeiro dia você fica totalmente... Quebrar o encantamento, né? Que é isso? Queixo caído, o segundo você já tá... O terceiro você já tá, cara, acabou. Agora vamos... Foco. Viemos aqui pra jogar vôlei, pra buscar nossa medalha. Mas é muito maneiro, cara. É muito legal. Você vê diversas culturas, atletas do mundo inteiro, pessoas que você nunca imaginou encontrar. Eu encontrei o Nadal em 2008. O Nadal... Aí já era mundialmente conhecido, mas era um atleta jovem naquela época, né? Tinha muito para acontecer na carreira dele. E tem atleta que para a Vila Olímpica. O Nadal era um deles. Foi o primeiro, assim. E eu era meio que zoada pelas meninas, porque dentro do kit que a gente ganhava tinha uma pochete. E as meninas achavam aquilo fora de moda. E eu falava, não, por quê? A gente não pode entrar de mochila dentro do refeitório. Você tem que deixar a mochila do lado de fora e você só pode entrar com bolsas pequenas. Por quê? Eu acho que pra galera não ficar levando muita comida, né? Eu não sei dizer o porquê. Uma questão de segurança, eu não sei. Lá dentro é tudo muito seguro, né? Então, você tinha que deixar bolsas grandes num lugar e entrar só com bolsas pequenas. Aí, cara, eu tinha que dar um jeito de levar minha Cybershot, né? Eu botava ela onde? Na minha pochete. Pochete podia entrar. Então eu era sempre a menina que estava preparada para encontrar um ídolo e registrar. Isso, eu tenho todos os registros, sem imaginar. E uma das primeiras pessoas que todo mundo queria encontrar era o Nadal. Eu encontrei ele logo na sequência, assim, ele atendeu todo mundo. É mesmo? Todo mundo. E eu encontrei Nadal e aí procurei alguém para registrar essa foto. Eu mesmo tive que registrar a foto, falando um portunhol horroroso. E... cheguei com a foto na mesa, vocês não acreditam, eu tirei foto com o Nadal, todo mundo, mentira. Eu falei, tirei aqui, ó. Cara, eu quero tirar, ele tá onde? Ele tá ali. Pô, mas eu tô sem nada. Aí eu falei, minha máquina tá dentro da minha pochete. Irajá nessa hora. Me sacanearam, essa hora Irajá pesou, né? Não, mas eu depois, eu reparti a máquina. Mas, cara, é muito legal, assim, desde... do refeitório, que você convive com todo mundo. Lá dentro tem, por exemplo, salas de convivência, você tem lá as ações comerciais que são feitas, você ganha uma garrafinha personalizada. É tudo feito para ser algo grandioso, como mandam a tradição dos Jogos Olímpicos. E as pegações? Eu já ouvi muito. O vôlei tem um azar, que é o seguinte, o vôlei feminino, ele compete... Agora... tem mudado ao longo dos anos, mas ele vai do primeiro ao último, ou do segundo ao penúltimo, uma coisa assim. Sim, do segundo ao penúltimo. Então, cara, você tem que... Aqui no Rio foi assim. Você tem que... Era um dia masculino, no dia seguinte feminino. E você tem na Vila Olímpica vários atletas que vão competir só na primeira semana, que perdem logo na primeira semana, mas que querem ficar lá. Ficam uns 2, 3 dias. A delegação não tem que fazer revezamento. Tem festas fora da vila também, né? Então, o problema é a turma que já resolveu o assunto. Já acabou de competir, né? Ou ganhando ou perdendo. Ou quem se garante também, né? Ou quem se garante também, né? Mas você salvou alguém da falta de foco na Vila Belmiro? Na Vila Olímpica? Não, eu acho que as 2 gerações que a gente jogou Olimpíada, acho que a gente conseguiu ter um foco legal, assim. Por mais que tenha atrativos dentro da vila. Tem uma rede de fast food que patrocinava. Isso é... Eu acho que agora não está patrocinando mais. Dentro da vila tinha lá, liberado, comida de fast food. E às vezes a comissão técnica não teve dor de cabeça. Não, eu acho que a galera conseguiu. A gente vai acreditar nisso, né? Então tá bom. No último dia, depois que a gente ia ganhar a medalha, eu fui embora no avião com
quase 18 hambúrgueres na bolsa só pra... Cara, isso é muita sacanagem. Não, mas aqui, isso é muita sacanagem. Eu sei que a empresa vai lá, patrocina. Mas, cara, imagina, atleta de alto rendimento. O cara vai disputar uma medalha olímpica e aí tá ali, ó, um sanduíche, uma batata frita. Mas tem... Mas é a linha fitness. Mas olha, mas tem... Isso que eu ia dizer, tem sanduíches mais leves. Sim, assim. sim, mas ninguém quer o mais leve, né? Ninguém quer o mais leve. Rapaz, aqui, Por que você... Eu vi o ato falho, né? Eu falei falta de foco, falei Vila Belmiro, né? Ato falho. Né? Aqui, Fabi. Incrível isso. Vocês foram aplaudidas? Porque tem esse ritual. Tem esse ritual, não tem? Quando alguém ganha medalha, quando chega no refeitório, todo mundo que tá... Não é isso? Sim, é uma tradição olímpica, né? Eu não sei quem criou, mas a gente só escutava saber assim, ó. Todo medalhista, não importa a cor da medalha, que entra na vila... É na vila ou no refeitório? Na vila. Na vila. Se você cruzar com algum medalhista, você... É que dentro do refeitório ela é mais emblemática. Não, porque a galera levanta. Avistou o medalhista olímpico, você levanta. Por que acontece, gente? Pensemos o seguinte. Vamos fazer uma conta aqui que não vai ser exata, mas é mais ou menos por aí. São 10 mil atletas competindo. 2.500 vão ter medalha. Sim. Então, a maioria esmagadora não vai voltar para casa com medalha. Todo mundo sabe a dificuldade que é ganhar uma medalha olímpica. Então... a gente aplaude. É muito legal. Então você escuta às vezes esses aplausos, você fala, tem algum medalhista olímpico aí. E isso também alimenta o quê? Eu quero ser aplaudido, ou seja, eu quero ganhar uma medalha. Legal. Agora tem uma história curiosíssima. A final de Pequim, ela foi à noite. Então a gente chegou na vila, entre celebração, pódio olímpico, entrevista, chegamos não, a gente quer passar na vila pra comer no fast food. Sim, claro, liberou, né? Pra receber não, pra comer e receber o aplauso. Cara, a gente recebeu aplauso, mas tava vazio, já era, sei lá, 2 da manhã. Sim. Aí, por isso, se cria esse rito de andar com a medalha sempre. Entendeu? Pra em qualquer momento que você cruzasse com alguém, você é aplaudido. Praticamente que o calendário olímpico. Os dois, né? O vôlei é muito focado. Muito focado. Você vai acreditar, né, cara? Você vai acreditar que o vôlei... Histórias olímpicas que acontecem na Olimpíada ficam na Olimpíada. É verdade. Las Vegas, né? É que nem Vegas. É que nem Vegas. O que acontece em Vegas fica em Vegas. O negócio é voltar com o brilho da medalha. Nesse Conta e Manda de hoje, a gente tá conversando aqui com ponta direita Alcindo, que foi jogador do Flamengo nos anos 90. Que papo é esse de Alcindo, cara? Hein? Que maravilha. Cara, isso é uma história que ao mesmo tempo ela é cômica, mas ela conversa com uma realidade e também com uma coisa precoce que eu fui entender ao longo da minha vida sobre a questão de gênero, né? Isso. Gênero e sexualidade, claro. se a gente pode assim dizer. Cara, como eu disse a vocês, em Irajá é o primeiro esporte que qualquer criança brinca e deveria ser estimulada também, sem essa questão de menino ou menina, é a bola. Então, eu sou de uma família de rubro-negros, apaixonados por futebol, fã de Zico, de Júnior e tudo mais. Meus pais iam ao Maracanã, frequentavam as arquibancadas. E então, o futebol era uma coisa sagrada em casa. E, obviamente, esse ambiente, eu ia pra rua brincar, não tinha meninas que brincavam de bola, eu me enfiava no meio daqueles meninos ali. E eu jogava bola bem. Eu achava que jogava bem e todo mundo falava e tal. Só que ali eu fui crescendo, aí perto de uns 10, 11 anos. Eu espero que minha filha não passe por isso, né? Por essas 2 cenas, né? Uma delas foi que eu peguei uma tesoura e cortei o cabelo. Aqui, era muito comum, né? Não tinha nada pra fazer, sei lá pro banheiro, se trancava, ficava meia hora, pegava a tesourinha pra cortar a franja, aí eu pá! Aí eu fiquei na época que era aquele cabelo super famoso do Chororó, Chitãozinho Chororó, lembra? Que era o cabelo batidinho em cima e grande embaixo. E como eu jogava bola bem, o meu tio e meu irmão, começaram a fazer uma brincadeira, que na verdade era uma brincadeira que começa, pra mim, como um elogio, e muito mais à frente eu vou entender que eles estavam tirando uma comigo, né? Eles começaram aquela piadinha, vai Alcindo, eu achei, poxa, Alcindo? Moral. É que eu jogo bem, né? Que o Alcindo, pra quem não sabe, foi um jogador do Flamengo. Isso. Que ele tinha cabelo grande atrás e aquela carequinha meio aqui careca em cima, cabeludo. né? Isso aí. E fazia muito sucesso lá nos anos 90. Jogou no Japão depois? Isso. E depois ele botou uma peruquinha, não botou? Eu já não sei. Eu não sei, eu não lembro. Mas olha que loucura, ela, assim. O meu irmão e meu tio brincavam me chamando de menino. Eles estavam, na verdade, me ofendendo, né? E eu achando que aquilo era um elogio.
Mas porque, óbvio, né? Eu tô fazendo um recorte da educação e da sociedade que a gente tinha à época, Claro. que avançamos, mas ainda somos uma sociedade machista aberta. E eles estavam falando sobre a minha sexualidade. E eu achando que aquilo era um elogio, né? E eu fui perceber isso muito mais à frente. E, ao mesmo tempo, o quanto a gente tem que quebrar as barreiras, assim. Eu acho que foi aí que eu comecei a construir o meu pensamento sobre o que é ser menina, sobre o que é ser mulher. Eu não tinha a menor ideia sobre a minha sexualidade naquela idade. Claro. Nenhuma, mas nenhuma. Eu não fazia ideia do que aconteceria no futuro, né? Hoje eu sou casada com uma mulher e tudo mais, mas aquela brincadeira, ao mesmo tempo que despertava em mim, poxa, eles estão me elogiando, eu sentia já ali muito precocemente o machismo, né? Mas eu prefiro ficar com a imagem do Alcindo que jogava bola bem. Sim. E de que eu também, de alguma maneira, me filtrava com os meninos ali e me saía bem também naquela brincadeira. Mas foi importante para essa construção do pensamento e de entender. Eu espero que a minha filha, aí eu falei, eu espero que a minha filha não passe por essa coisa de cortar Tenha o que cabelo, fazer isso. mas que ela também não precise curtir essa solidão que é o esporte, que foi na minha época, né, um esporte para menina, um esporte com bola para menina, que sempre foi desestimulado e tudo mais. Em cima disso, Fabi, a gente tem a discussão das atletas trans, né? Uhum. O vôlei, a Tiffany, acho que o último grande exemplo, né, do vôlei abriu, né, essa discussão e permitiu a realização da carreira da Tiffany. Mas isso divide muitas opiniões, né, porque envolve capacidade física, talvez a desigualdade na hora de competir. Como é que você enxerga essa discussão? Como é que você vê? O Comitê Olímpico Internacional recentemente também se posicionou. Cara, eu acho assim, são duas questões que a gente precisa e que eu achava que com a chegada da Tiffany a gente fosse ampliar esse debate, mas o que eu vejo são as pessoas cada vez falando menos e a gente não tem um avanço, né, nessas especificidades. Eu não sei, sinceramente, o que as confederações e o COI têm feito para ampliar ainda mais essa discussão. Eu vejo muita gente falando, deixando a cargo das confederações, então cada modalidade tem algo específico, né? Então não dá para a gente simplesmente opinar por todas, né? Eu acho que a gente precisava se aprofundar mais, ver pessoas, ver estudos para que a gente conseguisse se certificar. Isso é muito recente, né? A Tiffany joga a Superliga há 8 anos. E assim... Não é uma discussão simples. Né? Não é uma discussão simples. Bem complicado. Não é, mas assim, quando você olha para um outro lado, a gente já falou aqui que o esporte de alto rendimento ele é excludente. Ele é. Ele não é feito para alguns tamanhos, ele não é feito para alguns corpos, ele não é feito para todas as mulheres. Não é. Então, isso por si só já a gente já entende o que significa fazer esporte de alto rendimento. Quando a Tiffany chegou, eu demorei um pouco para elucidar uma opinião, porque, cara, eu acho que eu imaginava que a Tiffany fosse ser a pessoa que incomodasse no sentido da discussão, sabe? Eu falava que a gente vai poder debater quando que a gente ia falar sobre uma mulher trans fazendo esporte, porque a gente só aceita essas pessoas num lugar muito específico, à margem da sociedade. A gente só aceita isso. A gente não se preocupa, a gente não tem na cabeça essa mesma vontade de militar contra quando elas estão nessa situação, né? Então, pelo lado da inclusão, pelo lado do acolhimento, eu sou, assim, à época eu fiquei bastante comovida, sabe? E feliz pelo vôlei ampliar esse debate, para a gente ter espaço para falar sobre isso, né? A gente olhar historicamente o que são feitos, a média de expectativa de vida dessas pessoas, sabe? Então, assim, o debate é muito amplo, mas a discussão específica, a discussão de performance, eu acho que ela avançou muito pouco. Então, a gente segue não tendo dados para poder falar isso ou aquilo com precisão. E a discussão, na tua opinião, tem que partir justamente para essa linha, né? Eu acho que sim. É se despir do pré-conceito e entender melhor, buscar mais informação. Eu acho que sim. Científica, inclusive. Aonde a gente evoluiu sobre isso, sobre essa discussão? A gente segue no campo das suposições. De achar, mas tem estudo, tem provas, tem... Né? E outra, quem vai gerir isso? É o COI? São as confederações?
Como é que funciona para esporte coletivo? Como é que funciona para esporte individual? A gente simplesmente se omite desse debate. Porque ele não é um debate simples. Isso é simples. Claro. Não acho que... Quando você observa, por exemplo, a Tiffany em quadra, você observa características de jogo que de fato se sobrepõem ao universo feminino? Eu joguei contra a Tiffany. Não. Eu joguei contra a Tiffany. Eu não posso afirmar que ela tenha supostas vantagens em relação a outra mulher. Não. Eu joguei contra a Tiffany. Agora, eu acho que a gente precisa, foi o que eu falei, desde lá daquele tempo que eu joguei a primeira Superliga que ela disputou aqui, até hoje, a gente não avançou no campo dessa discussão específica. Mas, enquanto atleta de vôlei, eu acho que a gente conseguiu incluir num esporte e num esporte de alto rendimento que normalmente essa conversa ela não é feita. E isso me dá, de alguma maneira, um orgulho. Acho que é por aí. Bacana. Vamos falar de Mengão? Vamos. Vamos pra gente encerrar, falar de Mengão? Vamos sim. Felipe, você falou já de Bernardinho, Zé Roberto Guimarães e Felipe Luiz. Caraca, que isso, que meteórico, né, cara? Que começo de carreira meteórico. Parece, inclusive, com uma carreira que eu vou fazer uma analogia aqui, com outro Felipe do Cruzeiro. Um jogador que foi jogador do Cruzeiro de vôlei e hoje é técnico do time do Sada Cruzeiro. Praticamente ganhou tudo. Mas é óbvio que a gente tá falando de uma modalidade diferente, né? Que é o futebol, com essa pressão, com essa dinâmica louca aí que a gente vê. E num dos times que maior expectativa, né? Seja financeira, de investimento e expectativa por título sempre. Cara, que carreira meteórica, cara. Assim, Felipe Luiz, a seleção? Calma aí, deixa ele lá. Aí, falou com o coração. Deixa ele lá. Cara, assim, eu acho que ele conseguiu fazer uma transição. Não, eu acho que a transição dele não foi logo após ele parar. Ele já vinha criando dentro dele. Eu acho que ele já vinha se preparando para esse momento. Não só de se capacitando, mas aqui. Ele já vinha vendo o jogo de outra forma. E, cara, eu vejo ele muito lúcido. Os pés no chão, ele sabe o que ele quer, a personalidade. Ele tem consciência de que ele está numa estrutura muito boa, num time do qual ele fez parte, atletas que ele conhece, e conseguiu fazer essa transição de forma muito leve, né? Que é a transição da mentalidade de jogador para a mentalidade de comandante. Sim. Nem sempre é fácil, não, cara. Né? Agora, lida com uma cobrança que você até conhece muito bem, né? Depois que começa a vencer, no Brasil não se aceita outro resultado, né? Não se aceita outro resultado. Cara, isso aí é um... Eu acho que ele tá tranquilo. Ele ainda não conheceu o revés, né? Uma cobrança mais incisiva. Pelo contrário, né? Ele, sei lá, a carreira que é de 1 ano que ele tem de treinador, é isso? Menos, né? Não, é 6 meses. Não, se a gente for colocar a base, base, né? Também, um ano e pouquinho. Cara, o cara já tá sendo cotado, por exemplo, na seleção brasileira, né? Eu não me lembro. A seleção brasileira. Já falaram até de novo no Bernardinho na seleção brasileira? Peraí, calma aí. Eu não me lembro de uma carreira tão meteórica quanto essa, assim. Promissora. Não, chama muita atenção. Chama muita atenção. Mas deixa ele calma aí no Flamengo. Olha lá, não quer perder, tá vendo? Não quer perder Aliás, Felipe Luiz agora. Já que eu falei isso dessa brincadeira do Bernardinho, é legal como o vôlei ele projeta muita gente, né, pro universo esportivo e pro universo do futebol, né? O Zé já trabalhou com futebol, Bernardinho, Bebeto. Foi presidente do Botafogo. Acho que o Renan também. Dirigente do Galo, Bebeto também. Isso. Né? Já trabalhou no São Paulo, se eu não me engano. É uma capacidade legal, né, que o vôlei tem de formar profissionais para o mundo esportivo, né? Sem dúvida. Cara, e quando você olha, a gente já falou aqui sobre estrutura, a gente falou sobre diversas coisas do universo do vôlei que são usados como exemplo. Mas os nossos comandantes, né, a parte de gestão, eu acho que a tentativa dos outros esportes de utilizar isso, só que assim, também é uma outra seara, né? Eu acho que se usa essa experiência, se usa essa cabeça do esporte amador no futebol, porque eles também são um retrato de muita seriedade. Eu acho que perpassa por aí, assim. Então, você disse credibilidade. que chegou a cogitar a possibilidade de ser treinadora. E dirigente, gestora, isso não passou pela tua cabeça? Pior que não, sabia? Engraçado. Engraçado mesmo, porque assim, você como comentarista, você tem uma visão do jogo
E você tem uma visão também Não, macro. E ganhou uma visão macro do esporte, Sim. né? O Hello LA agora Claro, tá bombando claro. aí, como foi o Savá Paris. É verdade. E exercitou na Fabi enxergar essa coisa ampla, macro do esporte, isso. né? Acompanhar. Mas assim, engraçado, eu sempre tinha pensado sobre o ponto de vista mais técnico da coisa. Eu gostava de números, dados, de montar estratégia, eu gostava disso. De pensar o jogo dessa maneira. Porque, como eu falei a vocês, eu vi o jogo de um ângulo muito privilegiado ali, sabe? Sim. Então eu gostava dessa coisa de... Eu acho que também tem a ver com a posição que eu joguei. Sabe a coisa do querer contribuir? Então tava no meu DNA esse olhar e esse sentimento altruísta mesmo das coisas. Querer contribuir para algo dentro da quadra e não somente fora. Eu acho que gestão, cara, não é uma coisa que eu gostaria. Eu queria pé na porta mesmo. Eu queria uma questão mais técnica. Saquei. E queria tentar puxar gente, né, cara? Queria que tivéssemos mulheres. Isso é a ausência que eu mais sinto dentro do esporte. Mas isso acabou mesmo? Agora é comentarista? Eu tô muito feliz ou lá. você conseguiu... Comentarista apresentador. Sim, Não, sim. que nada. Eu tô muito feliz lá, cara. Muito feliz lá onde eu tô. Mas tá aberta a proposta? Eu acho que hoje em dia, não sei. Eu nunca vou dizer não pra essas coisas que mexem aqui no coração. Sim, mas porque tá lá no fundo, né? Tá no coração. Mas eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto muito de comentar, de analisar os jogos. Eu gosto muito de aprender lá com o Marcelo Barreto. Pô, todos nós aprendemos com ele, né? Você lá no Hello e a gente no Redação. Que isso, cara. É um poço de cultura, de conhecimento esportivo, de gentileza, generosidade. Sim, verdade. Né? Imagina, eu tô há 7 anos na TV e já ter a chance de conviver com o Barreto pelo menos uma vez por semana. Sim. Né? E aprendo diariamente com ele. E é isso, assim, eu tô curtindo, assim, eu invisto nessa minha evolução a cada ano. Mas o coração... Sentir a vontade. Não, é porque eu amo o esporte, né? Eu amo o vôlei, assim. Mas... acho que talvez eu fique mais confortável quando eu vir alguma mulher surgindo aí. Você, só pra gente finalizar mesmo aqui. Eu depois... tenho uma última pergunta. Então tá bom, então vou fazer a penúltima. Depois que parou de jogar, você foi aquela atleta que parei de jogar, nem partidinha amistosa, nunca mais. Nunca mais. Foram 20 anos entregues 100%. Cansou de tomar bolada. E assim... Eu acho que eu cansei um pouco de competir. Olha que loucura. Não, eu entendo. Esse mundo, universo competitivo, nossa. Eu parei de jogar em 2018 e eu só joguei jogos festivos do Serginho e a despedida da Sheila. Eu nunca mais joguei vôlei pra brincar, pra nada. Eu brinco com a minha filha... eu fui para as corridas de rua, eu fui para outras modalidades que estimulasse a cabeça, o corpo. Sim, o físico, o mental. Mas sem esse lugar... É porque a competição está no nosso DNA, né? Sim. Qualquer joguinho que você for fazer, você vai achar que você tem que ganhar, tá ali para competir, e não para simplesmente fazer uma brincadeira. Eu queria curtir um pouco, né, os esportes. Claro. Mas eu nunca mais joguei vôlei, cara. Desde o dia, se eu não me engano, a data é 22 de abril de 2018, eu nunca mais vesti uma joelheira, uniforme pra jogar, pra bater bola. A não ser que é um pedido do Serginho e da Sheila, não é um pedido, é uma convocação. Claro, né? claro. Mas eu nem sei se eu posso considerar aquilo que eu fiz lá jogar vôlei. Sim. Faz a última, Bolê. É a seguinte, o vôlei brasileiro já conquistou todos os títulos possíveis, masculino e feminino, exceto um. Tá a caminho, eu acho. É isso que eu quero saber. Por que o vôlei feminino não tem um título mundial? Cara, é uma pergunta difícil. A gente já tem 3 medalhas de prata. Exatamente. Né? Chegamos a 3 finais. Eu acho que vai ser uma questão de tempo mesmo. Até porque Mais tempo? Eu acho que vai. Até porque, cara, a gente vai ampliar essas chances, né? São 2 mundiais por ciclo. Mundial até a última edição, ele acontecia de 4 em 4 anos. E não é possível que esse título não vá vir em algum momento, né? Pra gente encerrar essa galeria. Mas assim, se você perguntar pra mim, Fabi, faltou o Mundial? Cara, não sei. Eu acho que foi tão realizadora a minha carreira e muito mais do que eu imaginei. As coisas aconteceram muito mais do que eu pudesse supor. Que eu não sei se, por exemplo, tenha faltado o Mundial, não. Mas eu acho que o vôlei feminino merece um título mundial pela história, por tudo que fez. Eu acho que a gente... É uma questão de tempo.
Não é simples chegar a uma final. A gente vai mudar, inclusive, os moldes do campeonato, né? Antigamente o campeonato era mais desgastante, agora a gente vai ter... ele passa a ser aquele cruzamento olímpico, eliminatório mais precocemente. Então eu acho que a gente vai conseguir. A gente tem feito bons trabalhos e chegado. Isso que é o mais importante. A gente tem chegado, né? E quem chega uma hora vai ganhar. É assim que acontece. A Sérvia, por exemplo, a Sérvia sobe ao pódio, na primeira vez que ela sobe ao pódio, em 2006, num bronze assim, que ela nem era Sérvia na época, era Bósnia e Herzegovina, se eu não me engano, se eu não estou falando uma besteira aqui. E a partir daí as coisas vão acontecendo na seleção da Sérvia. Né? Então é uma questão de tempo, uma geração fantástica. É a mesma pergunta que o masculino italiano também se faz. Exatamente, com porque eles não têm título. Sim. Cara, e Incrível, tiveram né? chances. Incrível. E tiveram chances. Eu não acredito que não é pra ser, não. Uma hora vai ser. Uma hora vai ser. Vai bater, né? Pô, Vai, cara, vai bater, vai bater. Esse ciclo Tem que bater. último da Itália foi uma coisa assim, absurda. Como é que a seleção masculina não conseguiu? Aí o feminino foi lá e ganhou, né? Foi lá e ganhou. Né? Que coisa. Né? Agora, um último reconhecimento, mais um reconhecimento está por vir. E aí depende de todos nós aqui, né? Vamos votar, né? Vamos votar, né? Pra Fabi entrar no hall da fama do vôlei internacional. Vota. Então teve isso aí, que loucura. Cara, você sabe que quem... Não, você vai entrar no hall, né? Olha, então eu vou virar aquele hall de cabeça pra baixo. Você sabe que quem me deu a notícia foi a Carol Oliveira, produtora lá de Esporte Olímpico da Globo. Ela me deu a notícia pelas redes sociais no dia 1º de abril. Aí tu achou. Tá de sacanagem comigo. Eu falei, não respondi. Todo 1º de abril que me manda, Fabi fechou com não sei quem, aquelas brincadeiras, né? Agora do lado de cá do microfone, a Fabi acertou com a concorrente, viram umas brincadeiras que eu já... tá bom. E aí passou um tempo, a Carol falou, você não vai me responder? Eu falei, o quê, cara? Aí eu abri. Falei, Carol, cara, não é 1º de abril, é verdade. Então, assim, tudo começa com a pessoa que vos fala achando que era uma piada, que era uma brincadeira. Inclusive, eu comentei no perfil do Hall da Fama lá, que eu achava que era o tal do April's Fool, né, deles lá. E aí a pessoa respondeu com risadinhas. E aí, cara, é muito louco, né? Uma loucura. Deixa eu pegar o nome dos outros, né? Porque tem outros brasileiros também, né? Tem Bárbara. Você tem de cabeça? Bárbara, Agatha, Alisson e Bruno Schmidt, Juliana Felisberta e eu. São 6. Você vai entrar nessa? Cara, vai entrar. Pô, cara, eu vou para. Já que tá na moda parafrasear a Fernanda Torres. Tá ansiosa? Você se preocupa com isso? Não, é um gosto diferente? Não, cara, claro que é um reconhecimento. Sim. É isso. Eu acho que estar nessa lista é algo. Boli, a gente falou aqui já. O líbero foi uma posição inventada. O líbero não faz ponto, cara. Você tá credenciada, tá no hall da fama do vôlei, isso é demais. O Serginho já tá lá, né? Foi o primeiro líbero. Então, cara, é uma loucura tudo isso. Então, de uma posição inventada, de repente acharam que eu merecia estar no hall da fama. Então, tudo pra mim é muito louco, muito distante. Vai, cita a Fernandinha aí, vai. Cara, e ao mesmo tempo, cara, você precisa imaginar que, mesmo, peraí, tem tantos nomes, tem tanta gente pra estar ali, como eu, porque eu. Aí eu celebro, né? Fazer o quê? Celebrar, e tô feliz demais por estar nessa lista aí, que é a votação popular, depois passa pelo júri interno. Sim. Tem júri lá deles também. Mas o Brasil é fortíssimo nas redes sociais. E, cara, vai bombar. saiu uma prévia. Todo mundo. Saiu uma prévia agora. Todo mundo aí, hein? Todo mundo votando na Fabi, hein? Saiu uma prévia recente agora, até o dia 14 de abril, saiu uma prévia. E todos os brasileiros estavam nessa lista, dos 5 lá, 6 escolhidos. Que legal, cara. A gente é muito forte. Vambora. Vai lá. É a personificação das maiores invenções do vôlei, foi a criação da posição de líbero. Criado pra ela, pra ela. Que pretensão. Obrigado, Fabi. Ó, eu demorei pra vir, mas... Curtiu? Pô, foi demais. Espero que vocês tenham curtido também. Claro, demais. Não é que nem o título mundial, demora mais velho. Pô, você Obrigada pelo carinho. Cara. E, cara, assim, vida longa pra vocês. Obrigado, que venham muito mais histórias aqui. Pra gente poder conhecer curiosidade dos nossos atletas, Bacana. Treinadores. Nosso enfim. objetivo é esse. Obrigada pelo espaço. É sempre louvável o reconhecimento do espaço para o esporte olímpico brasileiro, que vocês tanto isso aí estimulam faz aqui. isso há 25 anos Eu só no sei. CBN Esporte. Eu sei, ele não pode reclamar, que eu dei Sim, muitas entrevistas. já falou muito atleta, domingo de manhã, né, Fabi? Muito domingo de manhã. Mas aqui é parceria, cara. O esporte, claro. ele vive desses reconhecimentos aí, desses espaços.
Obrigada e, pô, é só convocar que eu volto. Bacana, então. Obrigado, Fabi. Valeu. Curtiu a Fabi? Começamos com a mão direita, a gente pode dizer assim, no novo espaço. Pá, né? Boa, então aqui, ó, Conta e Manda, daqui a pouco a gente vai ter aqui, né, um outro personagem de estúdio novo, aqui, ó, na Diz TV, e você sabe, é só compartilhar, é só curtir, é só ativar aí o sininho para receber as nossas notificações. Você gosta do sininho, né? Gosto do sininho. Quando eu falo do sininho, né? Ativa o sininho. Obrigado demais. Curta a gente aqui no YouTube e também nas outras nossas redes sociais. Valeu. Valeu!